Milionário flagrou a filha secando louça e explodiu, mas a verdade o deixou sem chão. Antes de começar, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Pedro girou a chave na porta às 15h47. 3 horas mais cedo que o normal. A reunião com os investidores de Brasília tinha sido cancelada no último minuto, e pela primeira vez em meses, ele chegava em casa enquanto ainda havia sol. Largou a pasta no hall e afrouxou a gravata. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Havia um som vindo da cozinha, vozes baixas, uma risada aguda de criança. Lara. Ele não ouvia a filha rir havia tanto tempo que o som o pegou desprevenido. Pedro caminhou devagar pelo corredor, os passos abafados pelo tapete. Quanto mais se aproximava da cozinha, mais clara ficava a cena. "Ou pega aquele prato com cuidado, tá bom?" A voz era de Simone, a empregada jovem que ele contratara 3 semanas atrás. "Isso! Agora seca bem as beiradas." "Assim, tia Simone." "Perfeito! Você é ótima nisso." Pedro parou na entrada da cozinha. Lara estava em pé ao lado da pia, um pano de prato nas mãos pequenas. Simone lavava a louça e ia passando os pratos para a menina, que secava cada um com concentração exagerada, a língua presa entre os dentes no esforço. As duas estavam tão focadas que não perceberam quando ele apareceu. "O que está acontecendo aqui?" A voz saiu mais alta, mais dura do que Pedro pretendia. Simone virou-se sobressaltada, as mãos molhadas pingando no chão. Lara quase derrubou o prato que segurava. "Ó Senhor Pedro." Simone desligou a torneira rapidamente. "Eu não. Não esperávamos o senhor tão cedo." Claramente, Pedro olhou para a filha ainda em cima do banquinho. "Lara, desce daí, agora." A menina congelou. O sorriso que havia no rosto 2 segundos atrás desapareceu completamente. "Pai, eu só estava..." "Eu disse para descer." Lara obedeceu devagar, entregando o pano de prato para Simone sem olhar para o pai. Pedro sentiu o peito apertar ao ver a expressão da filha. Aquele medo silencioso que ela sempre tinha quando ele estava por perto. Mas o que ele deveria fazer? Deixar a criança trabalhando como empregada na própria casa? Ele voltou o olhar para Simone. "Você está colocando minha filha para trabalhar?" "Não." Simone deu um passo à frente, as sobrancelhas franzidas. "Não é isso. Ela pediu para ajudar." "Pediu?" Pedro cruzou os braços. "Ela tem 6 anos. Eu sei quantos anos ela tem, senhor. Mas ela pediu. Eu não obriguei. Não importa se pediu ou não. Você é a empregada. Lara é uma criança. Essa situação é..." Ele procurou a palavra certa. Inaceitável. Simone abriu a boca para responder, mas foi Lara quem falou. Seu pai." "Eu queria ajudar." A voz saiu baixa, mas firme. Pedro olhou para a filha, surpreso. Lara raramente falava diretamente com ele. Normalmente só respondia com monossílabos ou ficava em silêncio. "Lara, eu gosto de ficar aqui." A menina continuou olhando para os próprios pés. "A tia Simone conta histórias enquanto lava a louça. E a gente canta. E eu não me sinto tão sozinha." A última palavra caiu como uma bomba no meio da cozinha. Sozinha. Pedro ficou sem resposta. Sentiu como se alguém tivesse enfiado uma faca no peito e girado devagar. "Você não está sozinha." Ele conseguiu dizer, a voz saindo rouca. "Você mora aqui. Tem tudo o que precisa. Mas o senhor nunca está em casa." Lara ergueu os olhos, e havia algo naquele olhar castanho que partiu o coração dele. "O senhor sai de manhã cedo e volta quando eu já estou dormindo. Eu nem lembro mais como é conversar com o senhor." Silêncio. Simone olhou de Pedro para Lara, visivelmente desconfortável. Deu um passo para trás, como se quisesse desaparecer daquela conversa. Pedro não conseguia se mexer. As palavras da filha ecoavam na cabeça dele. "Eu nem lembro mais como é conversar com o senhor." Quando foi que tinha virado o senhor para a própria filha? Ele lembrava de um tempo, que parecia séculos atrás, em que Lara o esperava na porta gritando "Papai!" e pulando nos braços dele. Um tempo em que ela pedia para ele colocar ela na cama e contar histórias de dragões e princesas. Mas isso era antes. Antes de Carolina morrer. Antes do mundo desabar. "Lara." Ele forçou a voz a sair mais suave. "Eu trabalho muito para dar uma vida boa para você. Para você ter tudo." "Eu não quero tudo." A menina sussurrou. "Eu só queria ter um pai de novo." A frase atingiu em cheio. Pedro sentiu as pernas bambas. Olhou para Simone, que tinha os olhos marejados.
Olhou para Lara, que continuava de cabeça baixa, apertando o urso de pelúcia velho contra o peito. E pela primeira vez em 18 meses, ele percebeu. Não era só ele que tinha perdido Carolina. Lara tinha perdido a mãe e o pai no mesmo dia. Porque quando Carolina morreu, Pedro também desapareceu. Ele se enterrou no trabalho, se afogou em reuniões e planilhas e contratos. Qualquer coisa para não sentir, qualquer coisa para não lembrar. E deixou a filha completamente sozinha. Pedro começou, mas não sabia o que dizer. Como pedir desculpas por 18 meses de ausência? Como explicar para uma criança de 6 anos que ele estava tão quebrado por dentro que não conseguia nem olhar para ela sem ver o rosto da mãe que ela perdera? Simone limpou a garganta baixinho. Senhor Pedro, ela disse, a voz cuidadosa, se me permite... Posso falar? Ele assentiu, incapaz de produzir palavras. Simone se ajoelhou ao lado de Lara e tocou o ombro da menina com gentileza. Pequena, vai lá para a sala brincar um pouquinho. Preciso conversar com seu pai, tá bom? Lara olhou para Simone, depois para Pedro. Hesitou por um segundo antes de sair devagar da cozinha, arrastando o urso pelo braço. Quando a menina saiu, Simone ficou de pé e encarou Pedro. Posso ser sincera com o senhor? Pode, ele disse, cruzando os braços defensivamente. Lara é uma criança incrível. Ela é inteligente, sensível, carinhosa, mas está sofrendo. Simone falou devagar, mas com firmeza. Ela me contou que sente falta da mãe todos os dias, que chora escondida no quarto e que tem medo que o senhor também vá embora. Pedro sentiu o peito apertar. Eu nunca vou deixar ela. Mas o senhor já deixou. Simone segurou o olhar dele. O senhor está aqui fisicamente, mas não está presente. E Lara sente isso. Ela precisa de um pai, senhor Pedro. Não de alguém que paga as contas. Ela precisa de você. As palavras eram duras, mas verdadeiras. Pedro passou a mão pelo rosto, cansado. Eu não sei como fazer isso. Como assim? Ser pai de novo, ele admitiu. E ouvir isso em voz alta doeu mais do que imaginou. Quando Carolina morreu, eu travei. Toda vez que olho para Lara, vejo ela. Vejo tudo que perdemos. E dói tanto que o senhor foge, Simone completou. Pedro assentiu. Eu sei que estou falhando com ela. Eu sei, mas não consigo. Não sei por onde começar. Simone ficou em silêncio por um momento, pensativa. Então ela fez algo inesperado, sorriu. Quer que eu ensine? Pedro piscou confuso. Ensinar o quê? Como se aproximar da Lara de novo. Como ser pai? Simone deu de ombros. Não vai ser fácil. E vai doer. Mas se o senhor realmente quer reconquistar sua filha, eu posso ajudar. Pedro olhou para aquela jovem de 23 anos à sua frente. Simone mal conhecia Lara. Mal conhecia ele. E ainda assim estava oferecendo ajuda como se fosse a coisa mais natural do mundo. Por que você faria isso? Ele perguntou. Simone desviou o olhar por um segundo, e algo parecido com tristeza passou pelos olhos dela. Porque eu sei o que é crescer sem um pai presente. E sei a dor que isso causa. Lara não merece passar por isso. Ela voltou a encará-lo. Então, o senhor aceita? Pedro hesitou. Aceitar ajuda significava admitir que tinha falhado. Significava se expor, ser vulnerável. Significava sentir. Mas quando olhou na direção da sala e imaginou Lara ali sozinha, apertando o urso velho e se sentindo abandonada, ele não tinha escolha. Aceito, Pedro disse. Me ensina a ter minha filha de volta. Simone assentiu e havia determinação naquele olhar jovem. Primeira lição começa agora. Venha comigo. Simone caminhou na frente e Pedro a seguiu até a porta da sala. Lara estava sentada no tapete de costas para eles, montando uma torre com blocos coloridos. O urso de pelúcia estava ao lado dela, como sempre. A menina empilhava as peças devagar, com cuidado exagerado, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Pedro parou na porta. Simone fez um gesto para que ele entrasse, mas ele não se mexeu. Eu não sei o que dizer para ela. Ele sussurrou. Então não diga nada. Simone respondeu baixinho. Só entre. Sente-se no chão perto dela. Fique ali. Só isso? Só isso. Pedro franziu a testa. Isso não faz sentido. Eu preciso conversar com ela, explicar. O senhor passou 18 meses fugindo. Simone o interrompeu, a voz ainda baixa, mas firme. Lara não precisa de explicações. Ela precisa sentir que o senhor está ali. Realmente ali, presente. Mas
Confia em mim. Simone tocou o braço dele levemente. Só vai, senta no chão. Fica perto dela. Não força a conversa. Só existe no mesmo espaço que ela existe. Pedro olhou para a filha. A torre de blocos já tinha 5 peças de altura. Ele respirou fundo e entrou. Cada passo até o tapete parecia pesar 1 tonelada. Pedro se sentou no chão a cerca de 1 metro de Lara, as pernas cruzadas desajeitadamente. Ele não se sentava no chão havia anos, talvez décadas. Lara parou de empilhar blocos. Virou a cabeça devagar e olhou para o pai com aqueles olhos castanhos arregalados. Surpresa, confusão, medo. Pedro sentiu o peito apertar de novo. Que tipo de pai assustava a própria filha só de estar perto? Pai, ele disse, a voz saindo estranha. Lara não respondeu. Voltou a olhar para os blocos. Silêncio. Pedro não sabia o que fazer com as mãos. Colocou-as sobre os joelhos. Olhou ao redor da sala como se a visse pela primeira vez. Havia desenhos de Lara colados na parede, quando tinham aparecido ali, e uma pilha de livros infantis sobre a mesinha de centro. A casa parecia diferente vista daquele ângulo, mais viva. Lara pegou outro bloco e colocou no topo da torre. 6 peças agora. Pedro observou. Não disse nada. Mais 2 blocos. A torre começava a balançar. Vai cair. Lara murmurou, mais para si mesma do que para ele. Pedro se inclinou um pouco, observando a estrutura instável. A base está torta, ele disse sem pensar. Se colocar esse bloco vermelho ali, dá mais equilíbrio. Lara olhou para o bloco vermelho. Hesitou. Pegou-o e encaixou onde o pai sugerira. A torre parou de balançar. Funcionou, ela sussurrou. É física básica, Pedro disse e imediatamente se arrependeu. Que criança de 6 anos quer ouvir sobre física? Mas Lara não pareceu se importar. Continuou montando a torre. E Pedro continuou ali, sentado no chão, em silêncio. 5 minutos se passaram. Ou talvez 10. Pedro tinha perdido a noção do tempo. Lara terminara a torre. 12 blocos de altura, um recorde pessoal pelo jeito que ela sorriu. E agora desenhava algo num caderno. Lápis de cor espalhados ao redor dela, como um arco-íris bagunçado. Pedro ainda estava ali, imóvel, observando. E então algo aconteceu. Lara pegou o lápis amarelo, inclinou-se para a direita para alcançar o caderno melhor e esbarrou no joelho dele. Ela congelou. Olhou para o próprio braço tocando a perna do pai. Depois olhou para ele, como se esperasse que Pedro fosse embora ou reclamar. Mas ele não se mexeu. Lara voltou a desenhar, só que agora ela estava mais perto. Seu ombro quase encostava no braço dele. Pedro mal respirava. Tinha medo de que qualquer movimento assustasse a menina e quebrasse aquele momento frágil. Lara desenhou um sol. Depois uma casa. Uma árvore. É a nossa casa, ela disse baixinho sem olhar para ele. É bonita, Pedro respondeu, a voz rouca. A mamãe gostava de desenhar. Lara continuou. Ela dizia que eu desenhava igual ela. O nome de Carolina bateu no peito de Pedro como sempre batia. Mas dessa vez ele não fugiu. Ela estava certa, ele disse. Você desenha muito bem. Igual ela. Lara parou de colorir. Ficou quieta por um longo momento. Então devagar ela se moveu. Inclinou-se para o lado e encostou a cabeça no braço do pai. Pedro sentiu o mundo parar. O peso leve da filha contra ele. O cabelo castanho fazendo cócegas no braço. O cheiro de shampoo infantil misturado com giz de cera. Ele não se mexeu. Não falou. Mal respirou. Lara ficou ali, a cabeça apoiada nele, desenhando flores ao redor da casa. E pela primeira vez em 18 meses, Pedro sentiu algo além de dor. Sentiu esperança. Quando Simone voltou à sala 15 minutos depois, encontrou os dois assim, Lara desenhando encostada no pai e Pedro completamente imóvel, como se qualquer movimento fosse quebrar um feitiço. Ela sorriu. Lara, amor, que tal ajudar a tia Simone a fazer biscoitos para o lanche? A menina ergueu a cabeça imediatamente. Biscoitos de chocolate? Pode ser. Lara pulou do chão, pegou o urso e correu para a cozinha. Pedro ficou ali sentado, ainda processando o que acabara de acontecer. Simone se aproximou e estendeu a mão para ajudá-lo a levantar. E então? Ela perguntou. Pedro aceitou a mão e ficou de pé, as pernas dormentes de ficar tanto tempo na mesma posição. Ela encostou em mim, ele disse, como se precisasse confirmar em voz alta que aquilo tinha sido real. Eu sei, eu vi.
Fazia mais de um ano que ela não... A voz falhou. Pedro passou a mão pelo rosto, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Simone tocou o ombro dele de leve. É um começo, Sr. Pedro. Um pequeno começo. Como você sabia? Ele perguntou. Como sabia que ia funcionar? Porque criança não precisa de discurso. Precisa de presença. Simone deu de ombros. O senhor passou 18 meses ausente. Agora precisa mostrar para ela que voltou. Não com palavras, com o tempo. Pedro olhou na direção da cozinha, de onde vinham os sons de Lara falando animada sobre os biscoitos. Eu quero mais, ele disse, voltando-se para Simone. Quero ter minha filha de volta. De verdade, o que eu faço? Simone pensou por um momento. Amanhã é sábado. O senhor tem algum compromisso? Eu ia revisar uns contratos no escritório, mas... Cancela. O quê? Cancela tudo. Simone falou com firmeza. Amanhã o senhor vai passar o dia com a Lara. O dia inteiro. Sem trabalho, sem celular, sem desculpas. Pedro abriu a boca para protestar, mas fechou. Ela tinha razão. E o que eu faço com ela o dia todo? Leva ela no parque. Empurra ela no balanço. Compra sorvete. Joga bola. Deixa ela escolher o que vocês vão fazer. Simone cruzou os braços. Só seja o pai dela de novo. As palavras eram simples, mas assustadoras, porque significava enfrentar tudo o que Pedro vinha evitando. Significava sentir. E se eu não conseguir? Ele perguntou baixinho. E se eu estragar tudo? Simone sorriu. Tessa, então a gente tenta de novo no outro dia. E no outro. E no outro. Até funcionar. Pedro olhou para aquela jovem de 23 anos que em menos de um mês entendera sua filha melhor do que ele próprio. Por que você se importa tanto? Ele perguntou. Com a Lara. Comigo. Isso vai além de ser empregada. O sorriso de Simone vacilou. Ela desviou o olhar, porque ninguém deveria crescer sentindo que não é importante para o próprio pai. Ela disse, e havia uma dor antiga naquela voz. Ninguém. Antes que Pedro pudesse perguntar mais, Lara apareceu na porta da sala. Pai, ela chamou, e o fato dela ter dito pai e não senhor fez o coração dele saltar. Quer fazer biscoitos com a gente? Pedro olhou para Simone. Ela assentiu, encorajadora. Eu adoraria, ele respondeu. E pela primeira vez em 18 meses, seguiu a filha até a cozinha. Fazer biscoitos foi uma bagunça. Lara derramou farinha no chão. Pedro quebrou 2 ovos errado e teve que tirar pedaços de casca da massa. Simone ria enquanto tentava organizar a confusão. Mas quando os biscoitos saíram do forno, meio tortos e alguns queimados nas beiradas, Lara pegou um e ofereceu para o pai. Prova, pai. Esse eu que fiz. Pedro mordeu o biscoito. Estava duro e doce demais. Era a coisa mais gostosa que ele comera em meses. Toeta Matishna está perfeito, ele disse. Lara sorriu, um sorriso largo, genuíno. E Pedro percebeu que tinha esquecido como era lindo o sorriso da filha. Naquela noite, depois que Lara dormiu, Pedro desceu até a cozinha e encontrou Simone terminando de lavar as formas dos biscoitos. Simone! Ela virou-se. Sim, senhor. Obrigado, ele disse. Por hoje, por me ajudar a ter minha filha de volta. Simone secou as mãos no pano de prato. Aí o senhor fez tudo sozinho. Eu só mostrei o caminho. Mesmo assim, obrigado. Ela assentiu. Ficaram em silêncio por um momento. O som da geladeira zumbindo baixinho ao fundo. Senhor Pedro, Simone disse hesitante. Posso fazer uma pergunta? Pode. Amanhã, quando for no parque com a Lara, o senhor vai mesmo desligar o celular? Pedro pensou nos contratos esperando revisão, nas mensagens de Roberto, nos e-mails que chegavam sem parar. Pensou em Lara encostando a cabeça no braço dele, no sorriso dela ao morder o biscoito torto. Sim, ele disse. Vou desligar. Simone sorriu. Então vai dar tudo certo. Mas quando Pedro subiu para o quarto e deitou na cama vazia, olhando para o teto no escuro, uma pergunta começou a martelar na cabeça dele. Quem era Simone, afinal? Ela sabia demais sobre dor, sobre ausência paterna, sobre solidão. Falava como quem tinha cicatrizes próprias. E Pedro se pegou querendo saber qual história ela escondia atrás daquele sorriso gentil e daqueles olhos que às vezes pareciam velhos demais para uma jovem de 23 anos. O despertador tocou às 7 da manhã. Pedro desligou e ficou deitado por um momento olhando para o teto. Sábado.
Normalmente ele estaria se preparando para ir ao escritório, revisar contratos, adiantar trabalho. Mas hoje era diferente. Hoje era sobre Lara. Ele levantou, tomou banho e desceu para a cozinha. Simone já estava lá, preparando o café. Bom dia, Sr. Pedro, ela disse com aquele sorriso tranquilo. Pronto para hoje? Nervoso, ele admitiu. É normal. Mas vai dar certo. Simone serviu café para ele. Lembra o combinado? Celular desligado. Pedro tirou o celular do bolso e olhou para a tela. 7 notificações de e-mail, 3 mensagens de Roberto. Respirou fundo e desligou o aparelho. Pronto, ele disse, deixando o celular sobre o balcão, sem distrações. Simone sorriu aprovadora. A Lara vai acordar daqui a pouco. Quando ela descer, o senhor conta que vão passar o dia juntos. Deixa ela escolher para onde ir. E se ela não quiser ir a lugar nenhum comigo, ela vai querer. Simone tocou o ombro dele de leve. Confia. Lara desceu às 8h30 de pijama, arrastando o urso pelo braço. Parou surpresa ao ver o pai ainda em casa. Pai, você não foi trabalhar? Não hoje, Pedro disse, o coração acelerado. Pensei que assim dos dizer... Gente, podia passar o dia juntos. Eu e você. O que você acha? Os olhos de Lara se arregalaram. Juntos? Tipo... O dia todo? O dia todo, ele confirmou. Tanesuita. Você escolhe o que a gente faz. Lara olhou para Simone, como se pedisse confirmação de que aquilo era real. Simone acenou com a cabeça, sorrindo. Eu quero ir no parque. Lara disse, pulando. Aquele grande, com o balanço alto e o escorregador gigante. Então vamos. Pedro sentiu um sorriso se formar nos lábios. Toma café e a gente vai. Lara comeu mais rápido do que nunca, empolgada. Subiu correndo para trocar de roupa e desceu em 5 minutos, vestindo um vestido amarelo com tênis rosa. Pedro pegou as chaves do carro. Antes de sair, olhou para Simone. Obrigado, ele disse baixinho. Aproveita cada segundo, ela respondeu. E se diverte. É para ser leve. O parque estava lotado. Crianças corriam por todo lado. Pais empurravam balanços. Casais faziam piquenique na grama. O sol brilhava forte e havia um cheiro de pipoca e algodão doce no ar. Lara saiu correndo assim que desceu do carro. Pai, vem. Vem ver o balanço. Pedro trancou o carro e seguiu a filha. Ela já estava sentada num dos balanços, as perninhas balançando no ar. A minha empurra. Por favor? Ele ficou atrás do balanço e começou a empurrar devagar no início. Lara ria, pedindo para ir mais alto. Mas pai, mais alto! Pedro empurrou com mais força. O balanço subiu e Lara gritou de alegria, o cabelo voando ao vento. Eu tô voando! Olha pai, eu tô voando! E Pedro olhou. Realmente olhou. Viu a filha rindo, livre, feliz. Viu o sol iluminando o rosto dela. Viu a criança que ele quase perdera, por estar ocupado demais fugindo da própria dor. Algo se quebrou dentro dele. Uma barreira que ele construíra ao redor do coração desde a morte de Carolina. Um muro alto feito de trabalho e ausência e medo de sentir. E de repente, ali no meio daquele parque barulhento, empurrando a filha no balanço, Pedro começou a chorar. Lágrimas silenciosas que desciam pelo rosto, enquanto ele continuava empurrando o balanço, enquanto Lara continuava rindo, alheia à revolução emocional acontecendo atrás dela. Ele chorou por Carolina. Chorou pelos 18 meses perdidos. Chorou pela menina que crescera sozinha, enquanto ele se escondia. E chorou de gratidão por Simone ter aparecido e mostrado o caminho de volta. Pai? Lara pulou do balanço e correu até ele. Por que você está chorando? Pedro se agachou na frente dela e enxugou as lágrimas rapidamente. Estou chorando porque estou feliz, ele disse, a voz embargada. Feliz? Lara inclinou a cabeça confusa. Feliz de estar aqui com você. Pedro tocou o rosto da filha com cuidado. Eu sinto muito, Lara. Sinto muito por ter ficado longe, por não ter sido o pai que você merecia. Lara ficou quieta por um momento. Depois jogou os bracinhos ao redor do pescoço dele e o abraçou forte. Você está aqui agora, ela sussurrou. É isso que importa. Pedro abraçou a filha de volta, apertando-a contra o peito. Sentiu o cheiro de shampoo infantil. Sentiu o coraçãozinho batendo contra ele e prometeu para si mesmo que nunca mais ia deixar o trabalho roubar esses momentos. Nunca mais. Eles passaram horas no parque. Desceram o escorregador juntos. Pedro não cabia direito
e quase ficou preso na metade, fazendo Lara rir até não conseguir respirar. Jogaram bola. Compraram sorvete que derreteu nas mãos deles sob o sol forte. Pedro tirou a gravata, arregaçou as mangas da camisa e se sentou na grama ao lado da filha. Pai, Lara disse, lambendo o sorvete de morango, você tá diferente hoje. Diferente como? Feliz, ela deu de ombros, e mais parecido com um pai de verdade. As palavras deveriam doer, mas Pedro só sentiu determinação. Vou ser um pai de verdade a partir de agora. Ele prometeu. Todo dia. Não só aos sábados. Promete? Prometo. Lara sorriu e voltou a tomar o sorvete. Depois ficou quieta por um momento, pensativa. Pai, você gosta da tia Simone? A pergunta pegou Pedro de surpresa. Claro, ela é muito boa no trabalho dela. Não é isso? Lara fez uma careta impaciente. Tipo, você gosta dela? Do jeito que você gostava da mamãe? Pedro congelou. Não esperava aquela pergunta. Não esperava ter que pensar naquilo. Mas quando Lara mencionou, ele percebeu algo que vinha ignorando. A forma como seu coração acelerava quando Simone sorria. A forma como ele ficava mais leve quando estava perto dela. A forma como pela primeira vez desde a morte de Carolina ele sentia algo. Ele começou, mas não sabia o que dizer. Eu acho que você deveria, Lara falou lambendo o sorvete. A tia Simone é legal. Ela cuida da gente. E você fica menos triste quando ela tá perto. Lara, não é tão simples assim. Por que não? A menina o encarou com aquela sinceridade brutal que só crianças têm. A mamãe não ia querer que você ficasse sozinho para sempre. Ela ia querer que você fosse feliz. Pedro sentiu a garganta apertar. Lara estava certa. Carolina diria exatamente isso. Ela diria para ele seguir em frente, para viver, para não ficar preso no passado. E você gostar da tia Simone, Lara continuou. Eu não vou ficar brava. Eu gosto muito dela. Ela me faz lembrar um pouco da mamãe, mas diferente também. E eu acho que a gente podia ser uma família de novo. Nós três. As palavras da filha ecoaram na cabeça de Pedro. Uma família de novo. Será que era possível? Será que ele merecia uma segunda chance de ser feliz? Vou pensar nisso, ele disse, tocando o cabelo de Lara. Mas tem uma regra importante. Qual? Você sempre vem primeiro, Pedro falou com firmeza. Sabe? Qualquer coisa que aconteça, qualquer pessoa que entre na nossa vida, você é a prioridade. Entendeu? Lara assentiu, séria. Entendi. Eu primeiro. Você primeiro, ele repetiu. E quando Lara voltou a sorrir e a tomar o sorvete, Pedro olhou para o céu azul e pensou em Simone, naquele sorriso gentil, naquela dedicação a Lara, na forma como ela o enxergava além da armadura de empresário frio. E pela primeira vez desde que Carolina morrera, Pedro se permitiu considerar a possibilidade de sentir algo por alguém novamente. Eles voltaram para casa no fim da tarde. Lara dormiu no carro, exausta de tanto brincar. Pedro a carregou no colo até o quarto e a deitou na cama com cuidado, cobrindo-a com o lençol. Ficou ali por um momento, observando a filha dormir. E sorriu. Quando desceu, encontrou Simone na cozinha preparando o jantar. E então? Ela perguntou virando-se. Como foi? Foi perfeito, Pedro disse e percebeu que era verdade. Obrigado por tudo. Simone sorriu. Fico feliz que tenha sido bom. Eles ficaram ali, olhando um para o outro no silêncio da cozinha. A luz do fim de tarde entrava pela janela, dourada e suave. E então Pedro fez algo que não planejara. Deu um passo à frente. Simone arregalou os olhos, o sorriso sumindo. Senhor Pedro. Pedro, ele corrigiu baixinho. Só Pedro. Ele estava perto agora. Perto o suficiente para ver as pintinhas no nariz dela. Perto o suficiente para sentir o cheiro de perfume suave. Não pode. Simone sussurrou, mas não se afastou. Eu trabalho aqui. Eu sou a empregada. Você é meu patrão. Isso não pode acontecer. Por que não? Porque vai complicar tudo. Porque as pessoas vão julgar. Porque eu não posso... A voz dela falhou. Porque eu não posso deixar você se aproximar e depois perder tudo de novo. A última frase saiu carregada de dor. Pedro franziu a testa. Perder de novo? Simone desviou o olhar, os olhos marejados. Eu já perdi gente demais na vida.
Não posso. Não posso me permitir sentir e depois... Ele tocou o rosto dela com cuidado, fazendo-a olhar para ele. Eu não vou a lugar nenhum, Pedro disse. E não vou deixar você ir também. Mas tem uma regra. Que regra? Lara primeiro, ele falou. Sempre. Se isso for adiante, se virar algo mais, minha filha vem em primeiro lugar, sempre. Simone assentiu devagar, uma lágrima escorregando pelo rosto. Eu não aceitaria de outro jeito. E então Pedro se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso. Um beijo que trazia promessa e medo e esperança misturados. Quando se afastaram, Simone estava chorando. Isso é loucura, ela sussurrou. Eu sei. As pessoas vão falar. Deixa falarem. Sua cunhada vai me odiar. Pedro congelou Paula, a irmã de Carolina. Ele não tinha pensado nela. A gente resolve, ele disse, mas a confiança na voz vacilou. Porque no fundo, Pedro sabia que quando Paula descobrisse haveria guerra. As 2 semanas seguintes foram as melhores que Pedro vivera desde a morte de Carolina. Ele saía do trabalho mais cedo. Jantava com Lara. Lia histórias para ela antes de dormir. E quando a menina adormecia, ele descia até a cozinha e encontrava Simone. Conversavam por horas, sobre tudo e nada. Sobre Lara, sobre a vida, sobre sonhos antigos e medos novos. E se beijavam, sempre com cuidado, sempre conscientes de que aquilo era frágil e perigoso e podia explodir a qualquer momento. Mas era real. Pela primeira vez em 18 meses, Pedro sentia que estava vivendo de novo. Até que numa terça-feira à tarde, a campainha tocou. Pedro estava no escritório em casa, revisando contratos, quando ouviu a voz estridente vinda do andar de baixo. Onde está ele? Pedro, Pedro! Ele congelou. Paula. Fechou o laptop e desceu as escadas rapidamente. Encontrou a cunhada parada no hall, os braços cruzados, o rosto vermelho de raiva. Simone estava perto da porta, visivelmente desconfortável. Tá, é Paula, Pedro disse, mantendo a voz calma. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ela repetiu, a voz subindo uma oitava. A pergunta é, o que isso está fazendo na casa da minha irmã? Ela apontou para Simone, como se a moça fosse um objeto. Pedro sentiu a mandíbula travar. E Simone trabalha aqui. Você sabe disso. Trabalha? Paula deu uma risada amarga. É isso que você chama? Porque eu ouvi coisas bem diferentes. Que coisas? Que você está se envolvendo com a empregada. Paula cuspiu a palavra como se fosse veneno. Que vocês foram vistos se beijando aqui na cozinha. Que você está substituindo minha irmã por uma... Cuidado com o que vai dizer. Pedro a interrompeu, a voz baixa, mas perigosa. Cuidado? Cuidado? Paula avançou, os olhos faiscando. Minha irmã morreu há menos de 2 anos. E você já está se agarrando com a primeira mulher que apareceu? Você não tem vergonha? Paula, eu sei que você está chateada, mas... Chateada? Estou furiosa. Ela apontou para ele. Carolina te amou. Te deu uma filha linda. E você a substitui assim? Com alguém que nem da nossa classe é? Simone recuou como se tivesse levado um tapa. Pedro deu um passo à frente, colocando-se entre as duas. Chega, ele disse, a voz cortante. Você não fala assim com ela. Ah, então é verdade? Paula arregalou os olhos. Você está mesmo se envolvendo com a empregada? Simone não é a empregada. Ela tem nome. E ela tem sido mais família para Lara nos últimos 2 meses do que você em 1 ano. A frase saiu mais dura do que Pedro pretendia, mas era verdade. Paula ficou lívida. Como você ousa? Eu sou a tia da Lara. Sou o sangue dela. E onde você estava quando ela chorava todas as noites? Onde estava quando ela precisava de alguém? Pedro sentiu 18 meses de culpa e raiva subindo à superfície. Você ligou 2 vezes no ano passado. 2, não vem agora falar de família, porque você me afastou. Você não atendia ligações, não respondia mensagens. Ficou trancado nessa casa como um fantasma. E você não insistiu. First to deal with see Pedro gritou. Se realmente se importasse, teria vindo. Teria brigado para ficar perto da Lara. Mas não veio. E Simone veio. Ela cuidou da minha filha quando eu não conseguia. Ela devolveu a vida para essa casa. Então não venha aqui julgar algo que você não entende. O silêncio que caiu foi pesado. Paula estava tremendo de raiva, as lágrimas escorrendo pelo rosto.
Você está traindo a memória da minha irmã, ela disse, a voz quebrando. Está cuspindo em tudo que ela foi para você. Não estou, Pedro falou mais baixo, cansado. Eu amei Carolina. Amo até hoje, mas ela se foi, Paula. E eu tenho que seguir em frente. Pela Lara. Por mim. Seguir em frente com ela? Paula apontou para Simone de novo. Uma empregada que mal conhece a história da família? Paula, por favor. Simone falou pela primeira vez, a voz trêmula. Eu nunca quis desrespeitar a memória da dona Carolina. Eu só queria ajudar. Ajudar? Paula riu sem humor. Você viu uma oportunidade e agarrou. Um homem rico, viúvo, vulnerável. Deve ter parecido um prêmio e tanto. Não é assim. Festo tu sem seu passiras, Tsarina. Pedro explodiu. Chega, Paula, sai da minha casa, agora. Com prazer, ela pegou a bolsa com força. Mas saiba que não vou ficar quieta. Vou contar para todo mundo. Vão saber que tipo de homem você é. Que você botou uma empregada no lugar da minha irmã antes mesmo do luto acabar. Faça o que quiser. Paula olhou para ele com ódio. Depois para Simone com desprezo. Você vai se arrepender disso. E saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era sufocante. Simone estava encostada na parede, as mãos tremendo. Pedro passou a mão pelo rosto exausto. Simone. Ela tem razão, Simone sussurrou. O quê? As pessoas vão falar. Vão julgar. Vão achar que sou uma aproveitadora. Ela olhou para ele, os olhos vermelhos. Eu não pensei nisso. Não pensei em como isso ia parecer. Não importa como parece. Importa sim. Simone deu um passo à frente. Importa porque vai afetar você. Sua reputação, seus negócios. E vai afetar a Lara. As outras crianças vão ouvir os pais falando e vão implicar com ela. Eu não posso ser a causa disso. Você não é a causa de nada. Pedro segurou os ombros dela. Paula está com raiva porque perdeu a irmã e não sabe em quem descarregar. Mas isso passa. Não passa. Simone balançou a cabeça. Esse tipo de coisa nunca passa. Eu sei. Eu já vi acontecer. Como assim? Simone desviou o olhar. Minha mãe. Ela trabalhou como empregada a vida toda. E quando eu tinha 12 anos, ela se envolveu com o patrão, um homem casado. A esposa descobriu e... A voz falhou. Destruiu minha mãe. Espalhou mentiras pela cidade inteira. Ninguém mais quis contratar ela. A gente passou fome. Perdeu a casa. Minha mãe nunca se recuperou daquilo. Pedro sentiu o peito apertar. Simone, eu sinto muito. Por isso eu sei como isso termina. Ela olhou para ele com os olhos cheios de dor. Eu não sou da sua classe, Pedro. Eu sou a empregada. E por mais que você diga que não importa, importa para o resto do mundo. E vai acabar destruindo tudo. Não vai. Ele tocou o rosto dela. Não vou deixar. Você não pode controlar isso. Posso controlar o que eu faço. E não vou deixar você ir. Pedro segurou as mãos dela. Não me importa o que Paula diz. Não me importa o que as pessoas pensam. Você trouxe minha filha de volta para mim. Você me fez sentir vivo de novo. Não vou desistir disso. Simone olhou para ele, dividida entre esperança e medo. E a Lara? Se as crianças na escola começarem a implicar com ela, então a gente protege ela, juntos. Juntos. Simone repetiu a palavra como se testasse o peso dela. Pedro a puxou para um abraço e ela se deixou envolver. Ficaram assim por um longo momento, até que o celular de Simone tocou. Ela se afastou, olhou para a tela e ficou pálida. É o hospital. A mãe de Simone estava na UTI. Pneumonia grave, os pulmões falhando. Precisava de ventilação mecânica. Simone estava sentada na sala de espera, as mãos tremendo, o rosto branco. Pedro estava ao lado dela. Ela vai ficar bem, ele disse. Mas a voz não soava convincente nem para ele mesmo. Ela é tudo que eu tenho, Simone sussurrou. Meu pai morreu quando eu era bebê. Sempre fomos só nós duas. Se ela não pensa nisso. Eu não posso perder ela também. Simone começou a chorar. Eu não aguento perder mais ninguém. Pedro a abraçou, sentindo o corpo dela tremer contra o dele. E entendeu. Entendeu porque Simone se importava tanto com Lara. Porque ela lutava para manter famílias juntas. Porque tinha tanto medo de perder pessoas. Ela conhecia a dor. Conhecia íntima e profundamente. Eu estou aqui, Pedro disse. Não estou indo a lugar nenhum. Simone se agarrou a ele como se fosse a única coisa sólida
num mundo desmoronando. Ficaram ali por horas, até que a médica saiu e chamou o nome de Simone. Dona Mercedes morreu às 3 da manhã. Simone estava segurando a mão dela quando aconteceu. Pedro estava do lado de fora, esperando. Quando Simone saiu do quarto, ela não estava chorando. Estava completamente vazia. Ela se foi, Simone disse, a voz monocórdia. Eu fiquei sozinha. Não ficou. Pedro a puxou para um abraço. Você tem a mim. Tem a Lara. Você não está sozinha. E foi só então que Simone desabou. Chorou como se quisesse esvaziar toda a dor que carregava. Chorou pela mãe, pelo pai que nunca conheceu, pelas perdas acumuladas. E Pedro segurou ela durante tudo, porque era isso que se fazia por quem amava. A palavra veio naturalmente à mente dele, e Pedro percebeu que era verdade. Ele amava Simone, de uma forma diferente do que amara Carolina, mas não menos real. Ia provar para ela, e para o mundo inteiro, que aquele amor valia a pena lutar. O enterro de Dona Mercedes aconteceu numa manhã chuvosa de quinta-feira. Poucas pessoas compareceram. Algumas colegas de trabalho antigas, vizinhos, o padre da paróquia do bairro e Pedro, que ficou ao lado de Simone o tempo todo, segurando a mão dela. Lara também estava lá, quieta no vestido azul marinho, apertando o urso de pelúcia contra o peito. Quando baixaram o caixão, Simone finalmente chorou de novo. Pedro a abraçou enquanto a chuva caía sobre eles, lavando as lágrimas junto com a terra molhada. Ela era uma boa mulher, o padre disse, colocando a mão no ombro de Simone. Criou você sozinha com dignidade. Ela estaria orgulhosa da pessoa que você se tornou. Simone apenas assentiu, incapaz de falar. Quando todos foram embora, só restaram os três: Pedro, Simone e Lara. Tia Simone. Lara se aproximou e estendeu uma florzinha que tinha colhido ali perto. Para você levar saudade da sua mãe para casa. Simone pegou a flor com mãos trêmulas e se ajoelhou na frente da menina. Obrigada, pequena. Quando minha mãe morreu, Lara disse com aquela sinceridade brutal das crianças, eu também fiquei muito triste. Mas o pai disse que ela ainda está aqui no coração. Sua mãe também vai estar no seu. Simone abraçou Lara forte, chorando de novo. E Pedro observou as duas, o peito apertado. Aquilo ali era família. De um jeito diferente, inesperado, não convencional. Mas era família, e ele não ia deixar ninguém destruir isso. Na segunda-feira seguinte, Pedro pediu uma reunião com Roberto e os principais sócios da empresa. Preciso fazer um anúncio, ele disse de pé na cabeceira da mesa de reuniões. Roberto franziu a testa. Que tipo de anúncio? Pedro respirou fundo. Estou reduzindo minha carga de trabalho. De agora em diante, não aceito mais reuniões depois das 5 da tarde. Não trabalho em finais de semana e vou tirar um mês de férias ainda este ano. Silêncio. Os 5 homens ao redor da mesa o encaravam como se ele tivesse falado em mandarim. Você bateu a cabeça? Um deles perguntou. Pelo contrário. Finalmente voltei a usar ela direito. Pedro cruzou os braços. Passei os últimos 18 meses me matando de trabalhar para fugir da vida. Mas tenho uma filha que precisa de mim. E uma mulher que amo. Roberto arregalou os olhos. Uma mulher? Desde quando? Desde que ela me fez lembrar o que é viver de verdade. Pedro falou com firmeza. Eu sei que isso vai gerar mudanças. Sei que vou precisar delegar mais, mas é o que tem que ser feito. E quem é essa mulher? Outro sócio perguntou curioso. Pedro hesitou. Era ali que as coisas podiam explodir. Simone, a empregada da minha casa. O silêncio voltou, agora carregado. Você está se relacionando com sua empregada? Roberto perguntou lentamente. Estou. E antes que digam qualquer coisa, ela não é minha empregada. Ela é uma mulher incrível, que cuida da minha filha como se fosse dela, que me fez voltar a ser pai. E sim, eu estou apaixonado por ela. Pedro olhou para cada um deles. Se isso for um problema para vocês, podem dizer agora. Ninguém falou por um longo momento. Então Roberto deu uma risada baixa. Cara, você está completamente maluco. Eu sei. As pessoas vão falar horrores. Deixa falarem. Sua cunhada deve estar tendo um treco. Já teve. Não me importo. Roberto balançou a cabeça, mas havia um sorriso nos lábios dele. Oh, sabe de uma coisa? Fico feliz. É a primeira vez em 1 ano e meio que você parece vivo. Se essa mulher fez isso por você, então o resto que se dane. Pedro sentiu o peito leve pela primeira vez em dias.
Obrigado. Mas, Roberto ergueu o dedo, você vai ter que aguentar a pressão social. Porque vai ser feia. Eu aguento. E ele aguentou. Nas semanas seguintes, os comentários começaram. Nos corredores da empresa, nas festas que Pedro era obrigado a comparecer, nos olhares de julgamento das mães na porta da escola de Lara. Soube que ele está com a empregada, que falta de respeito com a esposa morta, coitada da criança, tendo que conviver com essa situação. Ela deve ter se aproveitado da vulnerabilidade dele. Pedro ouvia tudo e fingia que não afetava. Mas afetava, não por ele. Por Simone, ela ficava cada vez mais quieta, mais retraída. Evitava sair de casa com ele, evitava eventos sociais. Eles têm razão, ela disse uma noite depois que voltaram de um jantar especialmente tenso, onde várias pessoas os ignoraram. Eu não pertenço a esse mundo. Você pertence onde eu estiver, Pedro rebateu. Não é tão simples. É sim. Eu escolho você, todo dia. Isso é tudo que importa. Mas Simone balançou a cabeça, os olhos tristes. E se eu estiver estragando a vida da Lara? E se as outras crianças começarem a implicar com ela por minha causa? Não vão. Lara está bem. Mas 2 dias depois, Lara voltou da escola chorando. Pedro estava no escritório quando a diretora ligou. Senhor Pedro, preciso que venha buscar a Lara. Houve um incidente. Ele saiu correndo. Quando chegou na escola, encontrou Lara sentada na sala da diretora. O olho esquerdo vermelho e começando a inchar. Simone já estava lá segurando a mão da menina. O que aconteceu? Pedro se ajoelhou na frente da filha. Quem fez isso com você? Foi o Bruno, Lara disse entre soluços. Ele disse que a tia Simone é aproveitadora, que ela só tá com você por dinheiro. Eu disse que não era verdade. Ele me empurrou. Eu empurrei de volta. Aí ele me bateu. Pedro sentiu a raiva subir pela coluna. Onde está esse garoto? O Bruno foi suspenso. A diretora disse, visivelmente desconfortável. Mas, senhor Pedro, preciso ser honesta. Os pais estão comentando sobre sua situação familiar. E isso está afetando a Lara. Minha situação familiar não é problema deles. Eu concordo. Mas, infelizmente, crianças repetem o que ouvem em casa. A diretora suspirou. Talvez seja melhor considerar... Considerar o quê? Esconder meu relacionamento para agradar gente preconceituosa. Senhor Pedro, não estou sugerindo isso. Apenas dizendo que pode haver consequências. Então que haja. Ele pegou Lara no colo. Minha filha vem primeiro, sempre. E ela está feliz. Mais feliz do que esteve em 1 ano. Não vou mudar isso por causa de fofoca. Simone estava calada, o rosto pálido. Quando saíram da escola, ela finalmente falou. Pedro, talvez a gente devesse dar um tempo, até as coisas acalmarem. Não, mas a Lara... A Lara está bem. Não está, filha. Lara limpou as lágrimas e assentiu. Eu tô, pai. Só doeu um pouco. Mas o Bruno que é bobo. A tia Simone não é aproveitadora. Viu? Pedro olhou para Simone. Não vou me esconder. Não vou fingir que você não é importante. Porque é. Você é importante para mim. Para Lara. E quem não aceitar isso, problema deles. Simone tinha lágrimas nos olhos. Você tem certeza? Absoluta. Naquela noite, depois que colocaram gelo no olho de Lara e ela finalmente dormiu, os dois ficaram na cozinha. Obrigada, Simone disse baixinho, por me defender, por defender a gente. Van não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer. Pedro segurou a mão dela. Você mudou minha vida, Simone. Mudou a vida da Lara. E eu não vou deixar ninguém tirar isso da gente. Ela sorriu, mas ainda havia insegurança naquele sorriso. Às vezes eu me pergunto se minha mãe estaria orgulhosa. Se ela acharia que eu fiz a escolha certa, tenho certeza que sim. Como você pode ter certeza? Porque qualquer mãe ia querer que a filha fosse feliz. E você é feliz aqui, com a gente, não é? Simone olhou ao redor da cozinha, para os desenhos de Lara na geladeira, para a mesa onde tinham feito biscoitos juntos, para a janela que ela abria todas as manhãs para deixar o sol entrar. Sou, ela admitiu. Pela primeira vez em muito tempo, eu sou feliz. Então fica, Pedro disse. Fica e constrói essa vida com a gente. Não como empregada, como família. Família. Simone repetiu a palavra testando o som dela. E então veio a voz pequena da porta. Tia Simone?
Os dois se viraram. Lara estava ali de pijama, o urso pendurado na mão, o olho ainda inchado. Pequena, o que você está fazendo acordada? Simone foi até ela. Lara olhou para Simone, depois para Pedro, depois de volta para Simone. Eu posso te chamar de mãe? O silêncio que caiu foi absoluto. Simone ficou paralisada, os olhos arregalados. Lara, eu sei que a mamãe está no céu. Lara continuou, a voz trêmula. E eu nunca vou esquecer ela, mas você cuida de mim como a mamãe cuidava. Você me faz sentir segura e eu queria poder te chamar de mãe também. Pode? Simone caiu de joelhos e abraçou Lara chorando. Pode, meu amor, pode sim. Então, mãe? Lara testou a palavra. Sim, pequena. Estou aqui. Pedro observou as duas abraçadas e sentiu os próprios olhos marejarem. Ali estava, a família que ele nunca imaginou que teria de novo, diferente da anterior, mas não menos real, não menos amada. 2 meses depois, numa manhã de sábado, Pedro acordou cedo, desceu até a cozinha e começou a preparar café. Simone apareceu minutos depois, ainda de roupão, o cabelo bagunçado de sono. Bom dia, ela disse bocejando. Bom dia. Pedro serviu café para ela. Senta. Por quê? Tem algo errado? Não, só senta. Simone se sentou à mesa, curiosa. Pedro respirou fundo. Tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e se ajoelhou. Simone arregalou os olhos. Pedro, o que? Eu sei que é cedo demais, ele começou. Sei que as pessoas vão dizer que é loucura, que devíamos esperar mais. Mas não quero esperar. Quero construir uma vida com você. Oficial real, quero que você seja minha esposa, que Lara tenha uma mãe de verdade, que a gente seja uma família de verdade. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas bonito. Casa comigo, Simone? Ela estava chorando de novo, as mãos sobre a boca. Mas as pessoas... Que se danem as pessoas. Você me ama? Sim, e eu te amo. É tudo que importa. Pedro segurou a mão dela. Então, vai casar comigo? Simone olhou para o anel, para Pedro, para a cozinha onde tinham tido tantos momentos importantes, e sorriu através das lágrimas. Sim, eu caso com você. Pedro colocou o anel no dedo dela e a beijou. E foi assim, na simplicidade daquela cozinha, que selaram a promessa de recomeçar. 10 anos depois, Lara acordou com o sol entrando pela janela do quarto. 16 anos. Cabelo claro e comprido igual ao da mãe biológica. Olhos determinados que herdara do pai. E um coração grande o suficiente para amar 2 mães, sem sentir que traía nenhuma delas. Ela se levantou e foi até a escrivaninha. Sobre ela 2 fotos emolduradas lado a lado. Na primeira, Carolina assegurava bebê sorrindo para a câmera. Lara mal lembrava do rosto da mãe vivo, mas guardava aquela foto como tesouro. Na segunda, mais recente, Simone a abraçava no dia da formatura do ensino fundamental. As 2 rindo felizes. 2 mães. 2 tipos de amor. Nenhum menor que o outro. Lara tocou ambas as fotos com carinho, antes de sair do quarto. A casa estava em movimento. Era dia da renovação de votos dos pais. 10 anos desde aquele pedido simples na cozinha, 10 anos de casamento que desafiara preconceitos e provara que amor verdadeiro resistia a qualquer julgamento. Simone estava na cozinha, claro, fazendo o café da manhã. Mesmo sendo dia de festa, ela insistira em preparar pessoalmente o café para a família. Bom dia, mãe, Lara disse, beijando a bochecha dela. Bom dia, meu amor. Simone sorriu, mas havia nervosismo naquele sorriso. Dormiu bem? Dormi. Você que parece que não pregou o olho. É que eu fiquei pensando. Simone desligou o fogão e se virou para a filha. Você tem certeza que quer fazer aquele discurso? Não quero que você se sinta pressionada. Mãe, Lara segurou as mãos dela. Eu quero fazer. Preciso fazer. Vocês 2 me salvaram. Me mostraram o que é família de verdade. Deixa eu contar isso para todo mundo. Simone abraçou a filha, apertando forte. Às vezes ainda não acredito que você me chama de mãe. Que tudo isso é real. É real. E é para sempre. Pedro entrou na cozinha usando calça de moletom e camiseta, o cabelo bagunçado. Por que vocês 2 estão chorando antes das 8 da manhã? Hormônios femininos, Lara disse, enxugando as lágrimas. Você não entenderia. Ele riu e beijou a testa da filha, depois os lábios da esposa. Pronto para hoje? Simone perguntou.
Pronto para renovar meus votos com a mulher que me ensinou a viver de novo? Sempre. Pedro puxou-a para mais perto. Você que parece nervosa. É que... Paula vem. E algumas pessoas que na época foram bem cruéis. Simone mordeu o lábio. Tenho medo de... De quê? De que digam algo. Pedro tocou o rosto dela. Simone, já provamos para o mundo inteiro que esse casamento funciona. Que nossa família é sólida. Eles que engulam o orgulho e aceitem. Seu pai está certo. Lara concordou. E se alguém falar alguma coisa, eu mesma respondo. Já não sou mais aquela menininha de 6 anos. Simone olhou para as duas pessoas que eram seu mundo inteiro e, finalmente, sorriu de verdade. Tá bom, vamos fazer dessa festa inesquecível. A cerimônia seria no jardim da casa, não numa igreja chique ou salão de festas caro. Ali onde tinham construído memórias, onde Lara dera seus primeiros passos, após a chegada de Simone, onde fizeram churrascos em família, onde plantaram juntos a jabuticabeira que agora dava frutos. As cadeiras estavam dispostas em semicírculo. Flores brancas e lilazes, as favoritas de Simone, decoravam tudo com simplicidade e elegância. Os convidados começaram a chegar por volta das 4 da tarde. Roberto veio com a esposa e os 3 filhos, antigos colegas de trabalho de Pedro, amigas que Simone fizera ao longo dos anos, professores de Lara, vizinhos que testemunharam a transformação daquela família. E Paula? Ela chegou usando um vestido azul marinho, o cabelo grisalho preso num coque elegante. Quando viu Simone, hesitou por um segundo antes de se aproximar. Simone, ela disse. Paula. Simone respondeu tensa. As duas se encararam por um longo momento. Então Paula fez algo inesperado. Abriu os braços. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Obrigada por cuidar da minha sobrinha quando eu estava ocupada demais com minha própria dor para fazer isso. Obrigada por fazer meu cunhado voltar a ser humano. Obrigada por amar minha família quando ela mais precisava. Simone abraçou Paula e ambas choraram. 10 anos apagando mágoas. 10 anos construindo pontes. Sinto muito por como te tratei no começo. Paula sussurrou. Eu estava errada. Você é exatamente o que essa família precisava. Está tudo bem, Simone respondeu. O importante é que estamos aqui agora. Lara observou a cena de longe e sorriu. Cura. É disso que essa família sempre tratou. Cura e recomeços. A cerimônia começou às 5 em ponto. Pedro estava na frente, usando o terno cinza claro, as mãos nervosas. Roberto ao lado dele como padrinho. Simone entrou caminhando devagar, usando um vestido branco simples, sem véu, sem exageros. O cabelo solto. Um pequeno arranjo de flores naturais prendendo um lado. Ela estava radiante. Quando chegou perto de Pedro, ele pegou as mãos dela e sussurrou algo que só ela ouviu. Você está linda. Você também. Ela sussurrou de volta, os olhos brilhando. O celebrante, um amigo próximo da família, começou a falar sobre amor, sobre resiliência, sobre famílias que se escolhem. Pedro e Simone, ele disse, 10 anos atrás vocês fizeram uma promessa que muitos duvidaram. Mas vocês provaram que amor verdadeiro não se curva diante de preconceito ou julgamento. E hoje, diante de todos que amam vocês, renovam esse compromisso. Pedro tirou um papel do bolso e desdobrou-o. Suas mãos tremiam levemente. Simone, ele começou, a voz rouca de emoção. 10 anos atrás eu era um homem quebrado, perdido na dor. Incapaz de ser pai para minha filha. Incapaz de viver. Você chegou na minha vida como uma luz no meio da escuridão. Não me salvou com grandes gestos. Me salvou com pequenos atos de bondade, com paciência, com amor incondicional por uma criança que não era sua, mas que você tratou como se fosse desde o primeiro dia. Simone já estava chorando. Você me ensinou que amar de novo não é trair quem perdemos. É honrar a vida que ainda temos. Você me deu minha filha de volta. Me deu motivos para acordar todo dia. Me deu esperança quando eu achava que nunca mais sentiria isso. A voz dele falhou. Eu te amo. Mais hoje do que há 10 anos, mais amanhã do que hoje. E prometo passar o resto da minha vida provando que você fez a escolha certa quando disse sim. Não havia um olho seco na plateia. Simone pegou o próprio papel, as mãos tremendo. Pedro, ela começou, a voz trêmula. 10 anos atrás eu tinha acabado de perder minha mãe. Estava sozinha no mundo. Achava que nunca teria uma família de verdade. Mas você me provou que família não é sobre sangue. É sobre escolha.
É sobre acordar todo dia e escolher amar, escolher ficar, escolher lutar. Ela olhou para Lara, que estava sentada na primeira fileira. Você me deu a maior bênção da minha vida. Me deu a chance de ser mãe, de amar uma criança incrível que hoje é uma mulher incrível. E me deu um lugar para chamar de lar, um lugar onde eu pertenço. Simone voltou o olhar para Pedro. Prometo continuar te amando nos dias fáceis e nos difíceis. Prometo continuar fazendo café toda manhã e deixando a janela aberta para o sol entrar. Prometo honrar Carolina, que veio antes de mim, e construir junto com você um futuro digno da memória dela. Prometo ser sua parceira, sua melhor amiga, seu amor, hoje e sempre. Pedro não conseguiu segurar as lágrimas. Eles trocaram as alianças, as mesmas de 10 anos atrás, agora gastas e marcadas pelo tempo, símbolos de uma história real. Eu os declaro novamente marido e mulher, o celebrante disse sorrindo. Pode beijar a noiva. E Pedro beijou Simone sob os aplausos de todos. Um beijo que trazia 10 anos de amor, luta e vitória. Depois da cerimônia, durante o coquetel, chegou o momento do discurso de Lara. Ela subiu ao pequeno palco montado no canto do jardim, o microfone nas mãos. Respirou fundo e começou. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Lara, filha do Pedro e da Simone. E também filha da Carolina, que hoje está no céu, mas nunca saiu do meu coração. A multidão ficou em silêncio absoluto. Quando eu tinha 6 anos, minha vida virou de cabeça para baixo. Perdi minha mãe! E mesmo tendo meu pai vivo, eu também o perdi. Ele estava tão preso na dor que não conseguia me ver. Não conseguia ser pai. E eu me sentia abandonada, sozinha, perdida. Lara fez uma pausa, controlando a emoção. Então apareceu uma moça jovem para trabalhar lá em casa. Simone. Ela tinha 23 anos. Podia estar fazendo qualquer coisa da vida, mas escolheu ficar ali, naquela casa triste, e tentar trazer luz de volta. Ela não precisava se importar comigo. Era só o trabalho dela, mas ela se importou. Simone limpava as lágrimas com um guardanapo. Ela secou minha louça comigo. Me ensinou a fazer biscoitos, contou histórias, me ouviu falar da minha mãe sem medo de tocar no assunto. E quando meu pai finalmente acordou da dor e decidiu voltar a ser pai, foi ela quem ensinou ele a fazer isso. Foi ela quem mostrou para ele que recomeçar não era trair minha mãe biológica. Era honrar a vida que ainda tínhamos. Pedro segurava firme a mão de Simone. Muita gente julgou meu pai e minha mãe quando eles assumiram o relacionamento. Disseram que era cedo demais, que ela era aproveitadora, que ele estava substituindo minha mãe de verdade. Eu ouvi esses comentários. Sofri bullying na escola por causa disso. Mas sabem o que me manteve firme? Lara olhou diretamente para os pais. Foi ver que em casa eu tinha amor de verdade. Eu tinha um pai presente. E tinha uma segunda mãe que me amava, como se eu fosse dela desde sempre. Ela desceu do palco e caminhou até onde estavam sentados Pedro e Simone. Pegou as mãos dos dois. Carolina foi minha primeira mãe. Ela me deu a vida, me amou nos primeiros anos. E eu nunca vou esquecer dela. Tenho uma foto dela no meu quarto e eu falo com ela toda noite antes de dormir. A voz de Lara tremeu. Mas Simone é minha segunda mãe. Ela me criou, me ensinou valores, me amou nos dias difíceis. Aguentou minha adolescência maluca e nunca tentou apagar a memória da minha mãe biológica. Pelo contrário, ela me ensinou a honrar as duas. Simone se levantou e abraçou Lara, ambas chorando. Então quero dizer para todos aqui presentes, família não é sobre sangue. É sobre escolha. É sobre amor que não desiste. É sobre ter coragem de recomeçar mesmo quando o mundo inteiro julga. Lara olhou para a plateia. Meu pai e minha mãe tiveram essa coragem. E por causa disso, eu cresci numa casa cheia de amor. Numa família sólida, com 2 pais emocionalmente presentes. Ela se afastou do abraço e ergueu a taça. Então eu brindo aos meus pais. Por 10 anos de casamento. Por terem me dado uma infância feliz, depois de quase ter perdido tudo. Por me ensinarem que amor verdadeiro vence qualquer preconceito. E por serem a prova viva de que segundas chances existem e valem a pena. Todos se levantaram e ergueram as taças. Ao Pedro e a Simone. Ao amor que não desiste. A família que se escolhe. Os brindes ecoaram pelo jardim enquanto o sol começava a se pôr, tingindo tudo de dourado. Mais tarde, quando a festa já estava no fim e os convidados começavam a ir embora,
Paula se aproximou de Lara. Seu discurso foi lindo, ela disse. Obrigada, tia Paula. Sabe, Paula olhou para onde Pedro e Simone dançavam devagar, sozinhos no meio do jardim. Eu passei anos com raiva, achando que seu pai estava traindo minha irmã, mas hoje eu entendo. Carolina amava vocês dois demais. Ela não ia querer que vocês ficassem presos na dor. Ela ia querer exatamente isso. Ela apontou para o casal. Que vocês fossem felizes de novo. Lara sorriu. Foi o que minha mãe Simone sempre disse. Que amar de novo é honrar quem se foi. Sua mãe Simone é uma mulher sábia. Paula tocou o ombro de Lara. E você teve muita sorte de ter duas mães incríveis. Muita gente não tem nenhuma. Eu sei, Lara respondeu, observando os pais dançando. Eu sei. Quando a última pessoa foi embora e só restaram os três, eles se sentaram na escada da varanda, exaustos, mas felizes. Foi perfeito, Simone disse, a cabeça apoiada no ombro de Pedro. Foi, ele concordou, beijando o topo da cabeça dela. Vocês sabem que eu amo vocês, né? Lara disse de repente. Os dois olharam para ela. Claro que sabemos, Pedro respondeu. Não, tipo, que eu realmente amo vocês. Vocês me salvaram. Me deram uma vida boa. Uma família de verdade. Lara limpou uma lágrima teimosa. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente por isso. Simone puxou a filha para um abraço apertado. Você não precisa agradecer. Você é o agradecimento. Você é a razão de tudo. Pedro abraçou as duas, formando um círculo apertado de amor e gratidão. E ali, naquele abraço, estava tudo o que importava. Uma família construída sobre ruínas. Uma família que desafiou julgamentos. Uma família que provou que amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se curva diante de preconceito e não desiste quando fica difícil. Uma família feita de escolhas diárias, de pequenos gestos, de café toda manhã e janelas abertas para o sol, de histórias de ninar e louças lavadas juntos, de biscoitos tortos e abraços apertados. Uma família real. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.